Imagine estar em um momento de extrema dificuldade, onde tudo parece desabar ao seu redor. Você já orou, já clamou, mas nada acontece. Parece que Deus está em silêncio. Mas e se eu te disser que Ele ainda faz milagres? Bem-vindo ao canal Seguindo o Evangelho. Se você quer fortalecer sua fé e viver experiências sobrenaturais com Deus, já se inscreva e ative o sininho, porque aqui, todo dia, temos mensagens que podem transformar sua vida. Muitas vezes, queremos provas visíveis da ação divina, mas a fé nos ensina que Deus opera além da nossa compreensão. Você já viveu algo extraordinário que só pode ser explicado pela ação divina? Compartilhe nos comentários a palavra milagre e vamos juntos declarar que Deus ainda faz maravilhas. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Mas como manter essa fé inabalável quando os milagres parecem distantes? Primeiro, precisamos entender que Deus trabalha em seu próprio tempo. O fato de não vermos uma resposta imediata não significa que Ele não está agindo. Muitas vezes, Deus realiza milagres nos bastidores, preparando tudo para o momento certo. Pense na sua vida. Quantas vezes você percebeu depois de um tempo que algo que parecia ruim era, na verdade, um livramento? Deus opera de formas que nem sempre compreendemos. Sua resposta pode vir de maneira inesperada, e quando olhamos para trás, vemos que Ele esteve presente o tempo todo. Em Jeremias 33:3, Deus nos convida a clamar a Ele, pois responderá e mostrará coisas grandes e ocultas que não conhecemos. Essa promessa nos lembra que a oração é uma ferramenta poderosa. Quando você ora com fé, Deus ouve e age, mesmo que a resposta não seja imediata ou visível. Mas será que temos orado com a confiança de que Ele realmente pode agir? Muitas vezes, pedimos algo a Deus, mas no fundo, duvidamos que Ele vai responder. A fé verdadeira não se baseia no que vemos, mas no que sabemos sobre Deus. Ele é fiel, e se prometeu que cuidaria de nós, então podemos confiar, independentemente das circunstâncias. Você já fez uma oração que foi atendida de forma inesperada? Comente Deus é fiel para compartilhar essa verdade com mais pessoas. Em Marcos 11:24, Jesus nos ensina que tudo o que pedirmos em oração, se crermos que recebemos, assim será. Mas acreditar sem ver exige um nível profundo de confiança. Pense em um agricultor. Ele planta as sementes e não vê imediatamente os frutos, mas ele sabe que no tempo certo, a colheita virá. Assim também a nossa fé. Quando oramos, estamos semeando no reino espiritual. Mesmo que não vejamos a resposta de imediato, Deus já está agindo. Muitos desistem antes de ver a colheita, simplesmente porque não têm paciência para esperar. Mas e se a sua bênção estivesse prestes a chegar e você desistisse no último momento? Deus nos chama para perseverar, para confiar que Ele é soberano, que está no controle de todas as coisas. Tiago 1:6 nos ensina que devemos pedir com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, levada pelo vento. A dúvida é um dos maiores inimigos da fé. Quantas vezes deixamos que as circunstâncias abalem nossa confiança em Deus? Mas quando lembramos que Ele é imutável e que Suas promessas nunca falham, nossa fé se fortalece. Deus ainda realiza milagres hoje, e muitas vezes Ele nos convida a dar um passo de fé antes de vermos a resposta. Você já deu um passo de fé sem ter certeza do que aconteceria? Compartilhe nos comentários Confio em Deus e vamos juntos fortalecer nossa fé. Isaías 41:10 nos encoraja a não temer, pois Deus está conosco. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele não nos abandona. Muitos milagres acontecem de forma silenciosa, nos pequenos detalhes da vida. Às vezes, buscamos um grande sinal, mas Deus já está operando de maneiras sutis. Se você olhar ao seu redor, poderá ver a mão dele em diversas áreas. A própria vida é um milagre. O fato de estarmos respirando, de termos chegado até aqui, já é prova de que Ele cuida de nós. Deus tem realizado milagres na sua vida, e muitas vezes você nem percebeu. Por isso, precisamos desenvolver um coração grato
e atento às maravilhas de Deus. Salmos 37:5 nos ensina a entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Esse é um convite para deixarmos de lado nossas preocupações e depositarmos nossa confiança em Deus. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e nos frustramos? Deus nos chama para descansar nele, para acreditar que, mesmo sem ver, ele já está preparando algo melhor do que imaginamos. A espera pode ser difícil, mas quando entregamos o controle a Deus, encontramos paz. Você consegue entregar suas preocupações a Deus? Escreva nos comentários, confio na promessa e declare essa verdade. Além de tudo que já falamos, é essencial lembrarmos que o maior milagre de todos é a salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes, buscamos sinais e maravilhas, mas esquecemos que o maior presente que Deus nos deu foi seu Filho, para que tivéssemos vida eterna. João 3,16 nos ensina que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior prova de amor e poder de Deus. E ainda há mais a ser dito sobre como vivenciar essa fé no cotidiano, reconhecer os milagres invisíveis e fortalecer nossa jornada espiritual. Nos próximos vídeos, continuaremos aprofundando esse tema e compartilhando testemunhos incríveis. Não perca! Agora vou te contar a história de Lucas. Lucas sempre foi um garoto cético. Desde pequeno, precisava ver para crer. Se alguém falava sobre algo que ele não conseguia provar, logo descartava como impossível. Certo dia, seu avô lhe contou sobre um pássaro raro que cantava apenas à noite, mas que ninguém nunca via porque voava muito alto. Curioso, Lucas passou várias noites olhando para o céu, tentando encontrar o tal pássaro, mas nunca o viu. Vovô, acho que esse pássaro não existe, ele disse. O avô sorriu e respondeu: você ouve o vento soprando, mas não o vê. Sabe que o amor existe, mas não pode tocá-lo. Nem tudo que é real pode ser visto com os olhos. Lucas ficou pensativo. Algumas semanas depois, em uma excursão com a escola, seu grupo se perdeu na floresta. A noite caiu e o medo tomou conta. Mas então, Lucas ouviu um canto suave vindo do alto. Ele não viu o pássaro, mas o som o guiou até a trilha de volta. Na manhã seguinte, contou ao avô o que aconteceu. Você acredita agora? O velho perguntou. Lucas sorriu. Sim, porque mesmo sem ver, eu senti. Acreditar sem ver exige confiança, coração aberto e esperança. Nem sempre teremos provas visíveis, mas isso não significa que o invisível não esteja lá, nos guiando, como aquele canto suave na escuridão. Acreditar, mesmo sem ver, é um exercício diário que começa logo pela manhã, quando abrimos os olhos para um novo dia, sem saber exatamente o que nos espera. Antes mesmo de nos levantarmos, podemos escolher confiar que algo bom pode acontecer, mesmo que nossa mente tente nos convencer do contrário. Ao invés de focarmos nas incertezas, podemos agradecer pelo simples fato de termos mais uma oportunidade de viver, aprender e crescer. Durante o dia, enfrentamos desafios, dúvidas e momentos de desânimo, mas é aí que a fé, seja em nós mesmos, na vida ou em algo maior, se torna essencial. Quando olhamos para uma semente, não vemos a árvore de imediato, mas sabemos que com tempo e cuidado, ela crescerá. Da mesma forma, acreditar sem ver significa continuar caminhando mesmo sem enxergar o destino final, confiando que cada passo nos leva adiante. No trabalho, nos estudos ou em qualquer situação do dia a dia, devemos substituir o medo da incerteza pela ação, pois é na prática que a confiança se fortalece. Pequenos gestos podem reforçar essa crença. Um sorriso para alguém, uma atitude gentil, um pensamento positivo no meio da correria. Quando a noite chega e refletimos sobre o dia, podemos perceber que, apesar de não termos visto todas as respostas, tivemos sinais ao longo do caminho. Uma palavra encorajadora, um desafio superado ou simplesmente a força para continuar. A fé não é apenas sobre esperar milagres, mas sobre agir com a certeza de que, mesmo sem enxergar o futuro, ele está sendo construído a cada escolha que fazemos. Afinal, muitas das melhores coisas da vida, o amor, a esperança, a coragem,
não podem ser vistas, mas podem ser sentidas, vividas e multiplicadas todos os dias. Se você precisa acreditar mesmo sem ver a partir de hoje, então escreva agora nos comentários: eu acredito. Declare com força e fé. Acreditar mesmo sem ver é a essência da fé cristã, pois vivemos pela confiança naquilo que Deus prometeu, mesmo quando nossos olhos não enxergam a solução. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, temos duas escolhas: temer o desconhecido ou confiar que Deus já está à frente, preparando tudo para o nosso bem. A Bíblia nos ensina que andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. O que significa que nossa confiança não depende do que vemos, mas de quem Deus é. Quando enfrentamos desafios, é fácil duvidar e questionar se Deus realmente está agindo, mas é justamente nesses momentos que nossa fé é provada e fortalecida. Assim como Pedro andou sobre as águas quando manteve seus olhos fixos em Jesus, precisamos olhar para Ele e não para as ondas ao nosso redor. A fé nos faz seguir adiante, mesmo quando não temos todas as respostas, porque sabemos que Deus já escreveu nossa história antes mesmo de nascermos. No dia a dia, devemos nos lembrar de que a oração é nossa ponte com o Pai e que cada vez que dobramos nossos joelhos, mesmo sem ver nada mudar de imediato, algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes parece difícil acreditar quando tudo ao nosso redor grita o contrário. Mas Deus nunca nos abandona. O povo de Israel caminhou pelo deserto sem ver o destino final, mas a presença de Deus estava com eles em cada passo. Assim também é conosco. Mesmo sem enxergar o caminho completo, Deus ilumina nosso próximo passo. A fé não significa a ausência de lutas, mas a certeza de que não estamos sozinhos nelas. Quando os ventos contrários tentarem abalar sua confiança, lembre-se do que Jesus disse: não temas, crê somente. Marcos 5:36. E essa crença deve ser vivida em cada atitude, em cada decisão, em cada palavra. Seja ao acordar e agradecer pelo novo dia, seja ao tratar os outros com amor e paciência, seja ao descansar com a certeza de que Deus está no controle, precisamos colocar nossa fé em ação. Deus se agrada daqueles que confiam nele, sem precisar ver primeiro, pois a verdadeira fé enxerga com os olhos do Espírito e não da carne. Se você escolhe viver pela fé e não pelo medo, declare nos comentários: eu confio em Deus. Vamos espalhar essa mensagem de confiança e esperança. A fé é como um farol na escuridão da vida, iluminando o caminho mesmo quando não enxergamos o fim da jornada. Deus nos chama para confiar, não porque tudo faz sentido agora, mas porque Ele já conhece o amanhã. Ele nos molda no silêncio, nos fortalece na espera e nos ensina na adversidade. Quantas vezes clamamos e parece que o céu está em silêncio? Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência, e sim um chamado para confiarmos mais. Assim como o oleiro trabalha o barro com paciência, moldando cada detalhe antes da peça estar pronta, Deus também está nos formando, mesmo quando não entendemos o processo. Às vezes a resposta não é visível, mas a obra está acontecendo no invisível. A fé não é um sentimento momentâneo, mas uma escolha diária de confiar naquele que jamais falha. Se a tempestade estiver forte, lembre-se, o piloto do barco da sua vida é o próprio Deus, e Ele jamais permitirá que você afunde. Deus é o Deus dos milagres, aquele que transforma o impossível em realidade e age de maneiras que nossa mente limitada não consegue compreender. Ele abriu o mar para que seu povo passasse, fez água brotar da rocha no deserto, trouxe vida onde havia morte e multiplicou o pouco para saciar multidões. E Ele continua o mesmo hoje. Muitas vezes, olhamos para nossas dificuldades e nos esquecemos de que servimos a um Deus que opera além do que podemos ver. O milagre nem sempre acontece no nosso tempo ou da forma que esperamos, mas acontece no tempo perfeito de Deus. Quando tudo parece perdido, quando os diagnósticos são negativos, quando os recursos se esgotam, quando as portas se fecham, é nesse momento que Deus mostra seu poder. O segredo é permanecer crendo, mesmo quando os olhos naturais não enxergam saída. Assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo depois de 4 dias, Ele também pode chamar a vida de volta para as áreas mortas da sua história.
Talvez você esteja esperando um milagre e, ao invés de respostas, só vê silêncio. Mas lembre-se, antes da ressurreição, houve um tempo de espera. Antes da multiplicação dos pães, houve escassez. Antes da cura, houve enfermidade. O milagre de Deus não é apenas um ato sobrenatural, mas uma demonstração do seu amor e cuidado. Se você crê que Deus ainda faz milagres, declare nos comentários: eu creio no Deus do impossível, ou meu milagre está chegando. Que sua fé se fortaleça, pois o Deus que fez no passado continua fazendo hoje. Para concluir, lembre-se de que Deus ainda faz milagres. Ele nunca mudou, e seu poder continua o mesmo. Se hoje você está esperando uma resposta, não desista. Continue acreditando, continue orando, continue confiando. A resposta de Deus sempre vem, e Ele nunca se atrasa. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar a fé e fortalecer uns aos outros. Agora vamos orar juntos. Senhor, obrigado porque Tu és um Deus de milagres. Mesmo quando não vemos, sabemos que estás operando. Aumenta nossa fé, fortalece nosso coração e nos ajuda a confiar em Ti. Toma nossas preocupações em Tuas mãos e realiza o impossível em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, digite amém nos comentários e compartilhe essa mensagem para alcançar mais vidas. Muito obrigado por estar conosco no canal, seguindo o Evangelho. Se essa mensagem edificou sua vida, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.